Serviços penitenciários, desafios de humanização e reintegração voltam a dominar debates. Certificação de competências. Governo lançou em Luanda programa que prevê facilitar a validação e reconhecimento. Carapau em veda, nível de oferta de peixe e opções nos principais mercados da capital. Uganda apoia a candidatura de Angola à liderança do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. País em guerra, junho foi o mês mais mortífero para civis ucranianos desde 2022. É terça-feira, 14 de julho, o Girassol Jornal já está no ar. Olá, boa noite, bem-vindos à atualidade informativa no Girassol Jornal. O Serviço de Investigação Criminal informa que, através das suas direções operativas centrais, num trabalho coordenado com outros órgãos de defesa e segurança, em sequência investigativa do mediático caso referente ao roubo de valores no Banco BAI, mediante mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, procedeu à detenção nesta segunda-feira, 13 de julho, na província do Bengo, município do Panguila, bairro Mambo, no interior de uma residência do cidadão nacional identificado por Manuel Palanca Mendes, também conhecido por Tira Pressa ou Cadifuba, de 38 anos de idade, por fortes indícios do seu envolvimento na prática do crime de roubo qualificado em curso com homicídio. O SIC adianta ainda que a detenção deste decorre da investigação em curso para localizar e deter todos os envolvidos desta ação que se encontram em fuga. O órgão realça que o cidadão, ora detido, será presente ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais, enquanto prosseguem diligências para deter outros implicados em fuga. O Serviço Penitenciário conta com mais de 28 mil reclusos, entre cidadãos condenados e a prisão preventiva. Estes dados foram avançados nesta terça-feira durante o debate sobre os desafios da humanização, reabilitação e reintegração social que decorreu na Universidade Católica, em Luanda. Entre grades e muros, renascem sonhos e esperanças. Manuel Paulo está privado da liberdade na comarca do Viana, enquanto aguarda pelo fim da pena. Aprende ofício que para ele é uma nova oportunidade de escrever uma história diferente. Me encontro preso há 5 anos e o que nós vivemos aqui dentro do estabelecimento penitenciário é um processo muito lucrativo para nós como recluso. Nós aprendemos vários ofícios que lá fora não tínhamos esse tempo, mas cá o Estado nos oferece isso em troca de nada, é de louvar. E só para dizer que o pavimento de artes ou ofício está a nos dar conhecimento e também aperfeiçoamos mais daquilo que nós já fazíamos em liberdade e não só, e também está capacitado, vai formar vários reclusos em diferentes áreas, como serralharia, carpintaria, soldadura industrial e castelaria. A realidade do sistema prisional, sobretudo no que diz respeito à humanização, reabilitação e reintegração social dos reclusos, mereceu atenção durante a mesa redonda com parceiros do órgão afeto ao Ministério do Interior, que manifesta preocupação com o número de cidadãos privados da liberdade. Neste momento, o serviço penitenciário tem mais ou menos acima de 28 mil reclusos, entre condenados e prisão preventiva. O serviço penitenciário, para levar a cabo esse processo de reabilitação e reinserção, precisa de parceiros. O serviço penitenciário não pode fazer tudo.
Nós contamos com igrejas, contamos com ONGs, nós temos um protocolo com eles que ajudam-nos a levar a cabo esse processo de formação e preparando os reclusos para, quando forem em liberdade, poderem ter uma profissão com a qual consigam ganhar o seu pão. Emocionado, Manuel Paulo afirmou que no passado era visto como motivo de decepção para a família e a sociedade. Sei que ontem eu decepcionei vocês, mas eu agradeço a essa cadeia porque ela tem me transformado. Eu garanto a vocês que depois dessa cadeia vou demonstrar que, na verdade, serviu-me como uma lição e eu estou mudado. Serei um exemplo para a sociedade. Para as autoridades, a reintegração social dos ex-reclusos depende do acolhimento, da reeducação do preconceito e da criação de oportunidades de formação e emprego. Nós temos no estabelecimento penitenciário de Viana carpintaria, temos serralharia, temos também no estabelecimento penitenciário do Bengo carpintaria. Temos no estabelecimento penitenciário de Caquila, serralharia. Para além disso, temos também agricultura, que tem o maior número de reclusos enquadrados, um trabalho socialmente útil. Nós, desde o ano 2025 até o primeiro semestre de 2026, já formamos 116 reclusos. Portanto, até agora continuamos firmes com esta parceria e vamos continuar a capacitar não só os reclusos, mas também os efetivos. Ainda há muitos desafios, por isso nós nos propusemos como parceiros para trabalharmos sobretudo na componente do que nós chamamos a humanização. Portanto, temos esperança que eles, quando terminarem a sua pena, possam, obviamente, reintegrar-se na sociedade e serem melhores. O Serviço Penitenciário conta com mais de 28 mil reclusos entre cidadãos condenados e em prisão preventiva, uma situação que preocupa as autoridades. Investimento para diversificação da economia. Parcerias. Em destaque. O mercado do Mundial no município de Cacoaco continua a registrar uma oferta diversificada do pescado, mas já com presença reduzida do carapau, que está em período de veda. Os níveis de atum também baixaram consideravelmente. Já os vendedores dizem estar diante de um cenário de baixa clientela. No mercado do Mundial, município de Cacoaco, encontramos Ani Rafael e Matondo Pedro, comerciantes há 14 anos, e explicam que o carapau continua a ser o peixe mais procurado pelos consumidores. No entanto, a sua comercialização é reduzida devido à proibição da captura. Começando o mês de frio, proibiu-se a pesca de carapau. Já não há carapau no nosso mar, não estamos entendendo o que se passa. É o peixe mais procurado, porque até, digo assim, a maioria dos angolanos, então o mundo inteiro, quer dizer, o primeiro peixe que eles têm como definição é o carapau. Quando tem carapau, significa que há outras variedades de peixe. O carapau ainda está proibido, mas está a aparecer mais marionga, qualquer tipo de peixe diverso, mas menos o carapau. Neste momento, as espécies com maior oferta no mercado são a carapinha, a corvina, a pescada, cachucho e corvina, cuja comercialização varia entre 1.000 kwanzas a 10.000 kwanzas. É peixe matona, 2.500. Esses 5 peixes, 2.500. Esse é o famoso sabonete, que é Santo Antônio. Sim, 10 peixes mil. Carapinha também estou a vender a 11 peixes mil. Na visão de Clarice Antônio e José da Silva, o preço do peixe continua elevado. Vim comprar peixe para vender na bancada. Mas chega aqui, peixe não tem. Caixa de marionga passou 44 mil. Agora, para vender, não tem como vender. Não consegui comprar. Estou aqui zirá, mas não tem negócio. Mesmo essas carapinhas estão a vender 5.500. Nós na bancada andamos a vender 6.500. Aqui 5.500, vou vender quanto? Tem muito peixe, agora o preço está muito caro. Embora o mercado ofereça melhores condições de higiene, segurança para vendedores e clientes e diversidade de pescado, as comerciantes Ani Rafael e Vitória Lino afirmam que a procura ainda é fraca. O mercado está bom, está limpo,
está seguro, em termos de segurança estamos bem. Os clientes só vêm quando também eles ouvem a mensagem do peixe. Eles ouvem o grito, olha, aí tem muito peixe, então é onde os clientes vêm. Marisco, o preço está acessível, não temos cliente, o preço está mesmo acessível. A gamba bacia é 5, o quilo está 5, o choco, o quilo de choco está 4. O preço está mesmo acessível, só estamos falta de cliente. O mercado do Mundial, localizado no município de Cacoaco, conta atualmente com mais de 500 lugares de venda. A estabilidade social, a confiança jurídica e a solidez no sistema financeiro são apontados por especialistas do setor bancário e do ramo de seguros como fatores determinantes para que Angola continue a atrair investimentos nos mais variados setores da economia. O tema esteve em debate nesta terça-feira em Luanda, durante a segunda edição da conferência Motivos para Investir. Atrair investimento é hoje uma das principais apostas para acelerar o crescimento da economia angolana. Mas para que o capital chegue e permaneça, é preciso garantir um ambiente de confiança, tal como destaca Célia Cipriano, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Moçambique. Não existe crescimento económico sólido sem confiança. Também não vemos investimentos grandiosos sem financiamento. Inovação sem capital é impensável. E não existe prosperidade sem um sistema financeiro robusto, transparente, inclusivo e capaz de impulsionar quem produz, quem empreende e quem acredita no futuro. O investimento não procura apenas mercados, procura estabilidade, credibilidade, segurança jurídica, inovação e confiança. Cabe-nos a cada um de nós criarmos este conjunto, este ambiente favorável. As reformas e o envolvimento da população dentro das políticas de investimento devem ser dadas atenção, fora a confiança que se diz existir, segundo Adilson Paulo, diretor-geral de uma multinacional petrolífera. É preciso que as pessoas, através dos líderes comunitários, através das associações da sociedade civil, sejam mobilizados a fazerem parte deste que é o grande objetivo do governo, né? Porque se nós investirmos em turismo, se trazemos aqui pessoas para investir em turismo e não temos a população aberta para o acolhimento de turistas, de nada nos serve. E quem partilha da mesma linha de pensamento é o jornalista e economista Carlos Rosado, de Carvalho. Ninguém vem investir em Angola se não tiver uma mão de obra qualificada, não é? O capital humano é essencial para uma decisão de investimento, porque os estrangeiros vêm, até podem trazer estrangeiros no princípio, mas eles não querem manter os estrangeiros, eles querem mão de obra local para desenvolverem os seus negócios e, portanto, é absolutamente necessário investir no capital humano e nós, infelizmente, somos dos países do mundo com o pior capital humano. Não temos, isto quer dizer que nós não temos pessoas, temos, mas são poucas. Nós não temos, e o futuro não nos reserva muito brilho. Foi precisamente esta a mensagem que marcou a segunda edição da Conferência Motivos para Investir, que reuniu economistas, bancários, seguradoras e empresários para discutir os fatores que tornam Angola mais competitiva aos olhos dos investidores. Aqui vai a banca, vai o Estado e vão os demais agentes econômicos que precisam entrar num acordo sobre qual é o limite de crédito que o Estado vai buscar à banca para se autofinanciar e qual é o limite de crédito que o Estado deixa, então, ou incentiva ou impõe que a banca financie os empresários e a economia. Se haver esses limites devidamente estabelecidos e cumpridos, creio que será um salto muito grande. Do ponto de vista dos bancos, eles estão corretos, não é? Porque eles têm que defender os depósitos dos seus depositantes e, portanto, não podem fazer empréstimos que depois não regressam. E é fundamentalmente esta a razão. Enfim, o Estado tem que gerir melhor o seu dinheiro, porque se o Estado concorre com os privados na captação de financiamento, está numa posição privilegiada em relação aos privados e, portanto, isto quer dizer que as nossas finanças públicas têm que ser melhor geridas, de forma a que nós não gastemos muito mais do que aquilo que nós cobramos e tenhamos déficit e precisamos depois de pedir dinheiro emprestado para pagar a diferença.
O secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Vítor, reiterou a ambição de Angola de posicionar-se como o segundo maior produtor mundial de diamantes até 2030. Jânio Vítor falava no 41º Congresso Mundial do Diamante da Federação Mundial de Bolsas de Diamantes, que decorre em Singapura. O responsável destacou na ocasião que Angola é atualmente o terceiro maior produtor mundial de diamantes em volume e valor, mas pretende ascender para a segunda posição através de reformas estruturantes pela atração de investimento e por parcerias estratégicas com empresas de referência internacional. Apontou ainda a mina do Luele, na Lunda Sul, como principal impulsionadora do crescimento da produção diamantífera nacional e realçou o potencial da futura mina do Chiri, operada pela Rio Tinto. No plano comercial, destacou a Sodiam, Bolsa de Diamantes de Angola, como um instrumento estratégico para reforçar a restabilidade e a transparência na comercialização dos diamantes angolanos. O secretário de Estado convidou a comunidade diamantífera mundial a participar na Conferência Internacional de Minas e Diamantes, a realizar-se em Luanda em novembro deste ano. Avançamos com outras informações no Girassol Jornal. A Administração-Geral deu início nesta terça-feira a sessões de consulta pública de alteração da proposta de lei do mecenato. O documento permite captar apoios financeiros para artistas e profissionais de outras áreas da vida social. Está oficialmente apresentada a proposta de alteração da lei do mecenato e o seu respectivo regulamento. Trata-se de um importante instrumento de políticas públicas que permite mobilizar recursos privados para apoio de iniciativas públicas em vários setores da vida social. O atual regulamento, criado em 2012, apresenta alguma complexidade na sua implementação e agora a AGT traz uma proposta com algumas alterações, segundo explicou a diretora do Gabinete Jurídico da AGT, Jublina Vieira. Essa complexidade tem desincentivado potenciais mecenas e tem retirado a eficácia do próprio regime. É por conta disso que nós elaboramos as propostas de alteração à lei e o regulamento, que submetemos à vossa apreciação. Simplificar as normas. O que se pretende com essas propostas é, de um modo geral, simplificar as normas e, de forma mais concreta, simplificar os procedimentos de acesso à qualidade de mecenas, de acesso aos incentivos fiscais, de acesso aos benefícios. Do ponto de vista prático, o objetivo é facilitar a vida dos mecenas, dos beneficiários e do próprio Estado enquanto promotor do mecenato. O presidente da União Nacional dos Artistas Plásticos, Rosário Matias, entende que a proposta de regulamento apresentada pela AGT vai desburocratizar a lei do mecenato. Da apresentação que nós tivemos acesso, vimos que a preocupação foi mesmo tirar a carga burocrática que tanto a lei como o regulamento traziam, encontrar mecanismos de simplificação e formas mais rápidas de que permitam então que os meios de financiamento cheguem aos agentes que necessitem de avançar com projetos culturais, projetos desportivos e até projetos de âmbito ambiental. Outros líderes associativos dizem que já era esperado que esta lei pudesse se adequar aos novos tempos, como refere Zeca Moreno, presidente da União Nacional dos Artistas e Compositores, e Paula Lima, da Federação dos Desportos Náuticos. Já se impunha que a lei de mecenato viesse a ser ajustada ao novo momento. E pensamos que também as entidades individuais interessadas em exercer a função do mecenato se possam sentir confortáveis para apoiar as artes e apoiar os artistas em Angola.
e, portanto, há aqui um caminho de desenvolvimento do setor que irá, de certa forma, beneficiar com esta lei do mecenato. Vamos poder atrair pessoas a investirem mais no desporto, e nós sabemos que o nosso desporto ainda precisa de muitos recursos financeiros, apoios, e, portanto, esta lei acaba por ser um caminho importante para aquilo que é o desenvolvimento, principalmente a longo prazo. A GT lança a consulta pública da proposta de alteração da Lei do Mecenato, um instrumento de políticas públicas que permite mobilizar recursos privados para apoio a iniciativas públicas. Angola lançou nesta terça-feira o Programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, uma iniciativa que, segundo o Governo, permitirá ao Estado reconhecer oficialmente os conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo da vida, sobretudo em contexto de trabalho, através da emissão de certificados com validade nacional. O programa foi apresentado durante a abertura da primeira edição da Semana Nacional das Qualificações SENAC, promovida pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPTES, através do Instituto Nacional de Qualificações, INIC. Na ocasião, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, afirmou que a INIC surge para corrigir situações de injustiça vividas por milhares de profissionais que, apesar de possuírem experiência e dominarem determinadas áreas de atividade, continuam excluídos de oportunidades de emprego e progressão de carreira por não possuírem certificação formal. Este lançamento é muito bem-vindo, porque vem responder a imensas injustiças que se traduziram num vazio e que se arrasta há anos. A título de exemplo, temos os pedreiros que levantam casas e que nós conhecemos, muitos de nós conhecemos, cozinheiros que fazem imensos pratos deliciosos que nos alentam nos vários eventos, os mecânicos que consertam carros há vários anos. Todas essas pessoas sabem o ofício na prática, mas como não têm um diploma, ficam de fora e não conseguem um emprego melhor, pois não conseguem participar dos concursos e não são devidamente reconhecidos. O diretor-geral do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, INEFOP, Manuel Mbale, considerou que a Semana Nacional das Qualificações representa um passo importante para a reorganização do mercado de trabalho ao aproximar as competências dos cidadãos das necessidades reais da economia. A olhar um pouco essa tendência, esse frenesi quanto à procura dos jovens aos concursos públicos, resulta um pouco também daquilo que é a instabilidade dos postos de trabalho no setor privado. Daí que hoje o Executivo, com as medidas que vai tomando, visam essencialmente garantir um tecido empresarial forte, porque a nossa compreensão é que, aliás, assim também a Agenda Nacional de Emprego direciona, os empregos hoje devem ser gerados essencialmente na economia, devem ser gerados através das empresas. Por essa razão, nós entendemos que essa Semana de Qualificações vai trazer aqui um espaço de reflexão para a reorientação do mercado de trabalho. Por sua vez, a diretora do Instituto Nacional de Qualificações, Edgarda Neto, explicou que o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências vai permitir validar, por meio de um diploma ou certificado, competências adquiridas ao longo da vida e que, nesta altura, já se encontra disponível. Temos esse processo em curso. Temos já um grupo de jovens que estão encaminhados na área da construção civil e que estão neste momento a prestar as suas provas, porque o decreto também induz que o candidato seja submetido a uma prova para aí sim ser comprovada a competência que ele diz que domina e tem, e que depois o próprio Instituto possa emitir um certificado que o habilite mais tarde ao ingresso no mercado formal de trabalho. A Semana Nacional das Qualificações é uma iniciativa que pretende reforçar a empregabilidade, promover o acesso a empregos dignos e consolidar o Sistema Nacional de Qualificações como instrumento de desenvolvimento do capital humano em Angola.
A Caixa Social do Ministério do Interior comemora 18 anos de existência e realizou nesta terça-feira um colóquio sob o lema Traçando Caminhos para a Excelência e Humanização dos Serviços. Durante o encontro, a diretora da Caixa Social adiantou que a instituição controla mais de 20 mil pensionistas e mais de 60 mil dependentes. A direção da Caixa Social do Ministério do Interior reafirmou o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados em todo o país e reconhece os desafios existentes e destacou os esforços para garantir um atendimento de maior qualidade. A diretora-geral da Caixa Social, comissária Sandra de Castro Paiva, informou que a instituição acompanha cerca de 21 mil pensionistas e aproximadamente 70 mil dependentes. Temos estado a trabalhar intensamente e com algum sacrifício até para a melhoria dos nossos serviços a nível nacional. Temos consciência que ainda não estamos no ponto ótimo, mas fica aqui o compromisso de tudo fazermos e temos feito para garantir a melhor qualidade na prestação de serviços. Nesse momento estamos com 21 mil pensionistas, entre reforma e sobrevivência, e cerca de 70 mil dependentes. Dependentes entenda-se aqui o número de órfãos e de viúvas. A atualização do valor das pensões continua a ser uma das principais preocupações dos pensionistas. A responsável revelou que foi realizado um reajuste recente e que um novo estudo está previsto para o próximo ano. A maior preocupação neste momento é só a atualização salarial, tendo em conta o nível elevado da inflação. A cesta básica acaba estando mais cara e o que eles mais querem é um aumento substancial no valor das pensões. Nós fizemos agora um aumento, vamos programar para o próximo ano, que será o ano em que vamos completar o 15º ano de contribuições efetivas, nos termos da lei, que garante um mínimo de sustentabilidade do sistema, e aí sim voltaremos a fazer o estudo dos indicadores para aumentar novamente o valor da pensão. Portanto, a maior preocupação é mesmo o aumento no valor da pensão. Sobre habitação, a diretora explicou que a participação da instituição em projetos habitacionais é encarada como um investimento de impacto social e não apenas como um benefício assistencial. Na verdade, a habitação não é meramente um pacote assistencial, é mais na perspectiva do investimento. O investimento associado à questão social da habitação. Nós juntamos-nos já desde 2015 ao programa do governo que cabia construir 5 mil fogos habitacionais, associamos-nos a esse projeto, mas que a tendência é deixarmos de fazer porque acaba também impactando de alguma forma negativa nos investimentos da Caixa, porque a perspectiva é na modalidade de renda resolúvel e os prazos para a recuperação desse investimento são muito longos. Mas, tendo em conta novas políticas do governo, sobretudo no aviso 9 e no crédito à habitação, vamos ver se conseguimos minimizar o impacto negativo do investimento, que são a construção de projetos habitacionais, mas, ao mesmo tempo, garantindo que o nosso segurado tenha acesso ao sonho da casa própria. Atualmente, as 18 províncias da antiga divisão político-administrativa dispõem de caixas sociais. Nas 3 novas províncias estão em construção instalações que irão alargar a cobertura dos serviços da instituição. A seguir, junho foi o mês mais mortífero para civis na Ucrânia desde abril de 2022. É para ver mais daqui a pouco. Por hora fazemos a primeira pausa nas notícias. Uma mensagem do presidente da República, João Lourenço, foi entregue ao homólogo do Uganda, Yoweri Museveni, na tarde desta terça-feira. Foi portador da mensagem que expressa os profundos sentimentos de amizade e irmandade que unem Angola e o Uganda, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, que se deslocou a Kampala na qualidade de enviado especial do presidente João Lourenço. Na missiva, o chefe de Estado angolano solicita ao mais alto mandatário da nação ugandesa o apoio à candidatura de Angola ao cargo de mais alto cadeirão da Função das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o que foi prontamente aceite pelo presidente Museveni durante a audiência. Museveni disse que o Uganda vai apoiar a candidatura de Angola ao cargo de diretora-geral da FAO
porque a solidariedade africana é crucial para promover os interesses comuns. O chefe de Estado ugandês disse também que os africanos devem continuar unidos e a apoiar-se mutuamente em questões de importância estratégica para o continente africano. O encontro evidencia a excelência das relações políticas e diplomáticas entre Angola e Uganda e insere-se no âmbito da intenção da ação diplomática que o governo angolano vem desenvolvendo junto dos Estados-membros da FAO para mobilizar consensos em torno da candidatura nacional. A campanha de Angola assenta na convicção de que uma liderança africana à frente da FAO poderá contribuir para o fortalecimento da cooperação internacional no combate à fome, à insegurança alimentar e à pobreza, promovendo sistemas alimentares mais resilientes, sustentáveis e inclusivos, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as prioridades do continente africano. O mês de junho foi o mais mortífero para os civis na Ucrânia desde abril de 2022, com 293 mortos, após mais de 4 anos da invasão russa. Confira em destaque na página internacional. Após a forte subida registrada em maio, o número de vítimas civis continuou a aumentar, informou a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, num relatório. Trata-se do número total mais elevado de civis mortos e feridos desde abril de 2022, o segundo mês completo da invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o relatório da ONU, 45% das vítimas estão relacionadas com mísseis e drones de longo alcance, com os ataques a atingirem principalmente cidades afastadas da linha da frente, nomeadamente Kiev no centro e Dnipro no centro-leste. A evolução reflete a utilização cada vez mais frequente de armas potentes, que são particularmente mortíferas quando utilizadas em zonas urbanas densamente povoadas. O relatório surge numa altura em que a guerra já completa mais de 4 anos. A Organização Mundial da Saúde alertou que a dimensão da epidemia do vírus do ébola na República Democrática do Congo poderá ser 2 a 4 vezes superior às estimativas oficiais. Declarada há 2 meses em Ituri, no Nordeste, na fronteira com o Sudão do Sul e Uganda, a epidemia do ébola na RDC já causou oficialmente 702 mortos e 1.926 casos confirmados. A contestação mais alarmante reside provavelmente no fato de muitos dos novos casos notificados dizerem respeito a pessoas que morreram nas suas comunidades sem nunca terem chegado a um estabelecimento de saúde nem recebido cuidados. Em seu último 14 de julho, como presidente da França, Emmanuel Macron transformou a Avenida Champs-Élysées, nesta terça-feira, em uma vitrine da Unidade Europeia em homenagem à Ucrânia, com um potente desfile militar em Paris. Foram quase 6.700 soldados marchando, 98 aviões, 31 helicópteros e 315 veículos. Nunca tantos militares haviam desfilado entre o Arco do Triunfo e a Praça da Concórdia, por ocasião da festa nacional que comemora a tomada da prisão de Bastilha em 1789, no início da Revolução Francesa. As celebrações do 14 de julho decorrem num dia marcado pelo simbolismo, assinalando também os 10 anos do atentado de Nice, que provocou 86 mortos durante as comemorações da Festa Nacional Francesa. Zaire, jornadas parlamentares. Em destaque. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, apresentou nesta terça-feira o novo presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, Afonso Félix Guerra Congo. O ato solene de apresentação decorreu nas instalações do CPE em Luanda. O juiz desembargador Afonso Félix Guerra Congo foi apresentado ao público na manhã desta terça-feira como presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda. O ato marca o início de um mandato de 5 anos e dá arranque oficial aos trabalhos de organização
e fiscalização do processo eleitoral a nível da capital do país. A dimensão eleitoral da nossa província e a complexidade de Luanda impõem todos os dias desafios. E para nós vencermos estes desafios, teremos que desempenhar as nossas funções com espírito de missão, com integridade, independência e, sobretudo, com entrega incondicional. Afonso Félix Guerra Gongo agradeceu a oportunidade e reafirmou seu compromisso de continuar a servir a instituição com humildade, entrega e espírito de união. Este momento significa para mim uma renovada responsabilidade de serviço público e o reforço do compromisso de continuar a servir esta casa com dedicação, independência. Manuel Pereira da Silva manifestou seu apoio a Afonso Gonga e palavras de encorajamento para as tarefas vindouras. Na presença dos caros colegas, proceder à apresentação do presidente, do doutor Afonso Félix Gongo, designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial no concurso público realizado para presidir a esta Comissão Provincial Eleitoral. Somos, por intermédio desta nossa intervenção, solicitar a vossa indulgência, o vosso clamor, a vossa ajuda para as tarefas que se avizinham. E desde já gostaria de deixar aqui presente um apelo e um pedido. Todos nós que aqui estamos devemos fazer um esforço no sentido de cada um de nós dar o nosso máximo e cumprir com zelo, dedicação as tarefas que cada um deve desempenhar. Referir que o presidente foi eleito para dirigir a Comissão Provincial Eleitoral de Luanda para os próximos 5 anos, à luz do concurso público realizado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e empossado no dia 23 de junho. A província do Zaire acolhe a partir de hoje as 4ª jornadas parlamentares do MPLA. O ato de abertura foi orientado pela vice-presidente do partido, Mara Quiosa. O programa das jornadas destaca debates sobre a vida económica do país e a avaliação do nível de implementação dos projetos sociais em curso nos diferentes municípios da província. Mara Quiosa referiu que as jornadas acontecem num momento de desafio político, porque é o ano que antecede às eleições gerais, mostrando-se também confiante na vitória do seu partido no pleito de 2027. Trata-se, portanto, de um período que exigirá de todos nós elevada maturidade política, reforço da nossa capacidade organizativa e mobilização política em todo o país. Porém, e como seria expectável, estes desafios também obrigarão dos nossos deputados maior eficácia na sua árdua missão de legislar, de fiscalizar e, sobretudo, de defender os superiores interesses do povo angolano com intervenções e ações corajosas e destemidas. A número 2 dos camaradas referiu igualmente que o certame reforça a capacidade de resposta legislativa às necessidades das populações. A atividade parlamentar deve traduzir-se numa produção legislativa cada vez mais sensível às questões do emprego, do poder de compra das famílias, do acesso aos serviços públicos essenciais, da juventude, da agricultura, da industrialização, ou seja, a melhoria das condições sociais das nossas populações. Um outro objetivo que deve fazer parte da agenda destas jornadas
consiste no aprofundamento da relação entre os deputados e os cidadãos. Adriano Mendes de Carvalho disse que esta província está em franco crescimento e na rota do desenvolvimento, assinalando mesmo aqui os projetos e infraestruturas em curso que têm estado a ajudar no desenvolvimento e na melhoria de vida das populações. Perspectivamos para breve o arranque da empreitada da construção de sistemas de abastecimentos de água para o novo aeroporto de Mbanza Congo, futura centralidade e outras infraestruturas que serão erguidas naquela circunscrição administrativa, isto é, o estádio de futebol, a autoconstrução dirigida e outros projetos. De igual modo, prevê-se o arranque da empreitada, a construção de linhas de transmissão e transformação de energia de 60 kV para o novo aeroporto de Mbanza Congo. Foi inaugurado recentemente o posto fronteiriço do Luvo, que se traduziu num passo significativo para o combate ao contrabando de combustível e de produtos da cesta básica e não só. Adriano Mendes de Carvalho, quando falava aos deputados que estão nesta província para as jornadas parlamentares. A repórter Susana Ângelo, a partir do Zaire, trazendo aqui o resumo das jornadas parlamentares do MPLA na província do Zaire. Os cidadãos no município do Lubito foram beneficiados nesta segunda-feira com consultas jurídicas gratuitas. Atividade promovida pela organização feminina do MPLA, OMA, em parceria com o Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Benguela. O evento teve como objetivo dar a conhecer aos cidadãos os seus direitos consagrados na Constituição da República. Profissionais do direito, afeto à Ordem dos Advogados na província de Benguela, responderam positivamente à iniciativa da Organização da Mulher Angolana, que promoveu nesta segunda-feira na cidade ferroportuária do Lubito consulta jurídica gratuita. Na ocasião, a secretária executiva da OMA no Lubito falou sobre o objetivo da atividade. A população tem a ideia de que os trabalhos dos advogados são pagos, então nós queremos levar esses trabalhos estamos a levar esse trabalho de forma gratuita e fazer com que a população saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres enquanto cidadão angolano e que o trabalho da justiça não está só para ser pago, também pode ser de forma gratuita e facilitar mesmo resolver os problemas da população. A presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Benguela defendeu a necessidade do cidadão conhecer os seus direitos consagrados na Constituição da República de Angola. É importante que a população saiba quais são, de facto, os seus direitos. Infelizmente, nos dias de hoje, nós ainda temos boa parte da população que não conhece quais são os direitos que têm. Então, nós estamos aqui hoje com a missão de poder ajudar, de poder esclarecer toda e qualquer dúvida que nos for trazida hoje. Nós vemos que muitas mulheres, principalmente, desconhecem e o reconhecimento da união, de facto, ele tem um prazo de apenas 2 anos. Se em 2 anos a mulher não pedir o reconhecimento da união, de facto, perde este direito. Então é importante que nós informemos, que nós levamos ao conhecimento da população estas questões para que não percam os seus direitos. A satisfação dos cidadãos era visível quanto à iniciativa do certame, a exemplo desta cidadã que foi beneficiada com consulta jurídica grátis. Eu amei, fui muito bem atendida, gostei do trabalho do juiz que me atendeu, do advogado, e eu amei imenso, fui bem atendida. Deu para perceber, deu para interagir também e levei o contato, eu sei que o meu problema vai ser resolvido. Sim, deu para entender que ainda há solução no meu problema e tenho certeza absoluta para os demais que vieram também consultar, haverá êxito daquilo que eles vieram buscar. Munícipes no Lubito e a realização de consultas jurídicas grátis, atividade promovida pela Organização da Mulher Angolana, OMA, em parceria com a Ordem dos Advogados na província de Benguela.
No próximo bloco, o desporto entra em campo com as últimas que marcam o melhor da Copa do Mundo. É depois do intervalo, voltamos já a seguir. Encarregados de educação sobre como as crianças vivem este período de férias entre estudo, trabalho, lazer e convívio familiar. Constatamos as formas distintas de como os menores procuram aproveitar a ausência de aulas. Com o fim do ano letivo, milhares de crianças e adolescentes entram em férias, um período aguardado por muitos, mas vivido de formas diferentes. O estudante Faustino Galeano aproveita o tempo livre para ajudar o irmão na venda de livros e investir na sua autoformação. Nesse momento de feira estou a vender livros e estou a fazer curso de pastelaria e culinária. Pai de 4 filhos, Wilson Inácio defende que as férias devem ser aproveitadas para reforçar os conhecimentos, sobretudo em língua portuguesa e matemática, mas sem esquecer o convívio com os familiares. O plano nesse momento, alguns estão de visita nas tias, e outras estão em casa ainda nesse momento, que estamos a traçar alguns planos também, poderem sair, poderem visitar as tias. Depois, quando regressar de uma semana, vamos fazer também algum plano de fazer mais umas inscrições abertas para fazer alguns cursos, a língua portuguesa e a matemática, porque realmente a língua portuguesa é a coisa mais difícil no aluno, que às vezes pensamos que o aluno está aí bem na língua portuguesa e matemática, mas às vezes é difícil. Porém, nem todas as famílias conseguem proporcionar atividades aos filhos durante este período. A falta de recursos financeiros impede que Santos Kassonga faça outras atividades. Certo, fico mesmo separado. Falta de valores, né? Falta de valores. Eu tô aí, tenho tios, tenho pai, mas estou indo sozinho ainda nessa caminhada. Por sua vez, Wilson Inácio considera que as poucas opções de lazer disponíveis e os custos elevados dificultam o acesso das famílias a atividades recreativas durante as férias. Realmente nós estamos a precisar mais de sítios lazeres. Nós temos mais sítios fechados, privados, né? Alguns lazeres também que podemos passar lá com os filhos, também estão muito puxado, porque nem todos os custos devido a todos os funcionários privados conseguem levar os filhos num sítio que pode ser reabilitado, pode ser convivido com os seus filhos. No entanto, Meres Antônio entende que este é o momento ideal para fortalecer a vida espiritual, frequentando mais a igreja e intensificar a prática de exercícios físicos. Eu tenho levado a minha sobrinha à igreja. A igreja há diversas atividades, então deixar ela toda entretida, né? Uma vez que tem um tempão, eu acho que são 2 a 2 meses que eles têm de férias, é muito tempo, então devemos incentivar as crianças de modo a aproveitarem melhor esse tempo, fazendo exercícios, praticando atividades desportivas e se aproximar também de Deus, né? Entre estudo, trabalho, lazer e convívio familiar, crianças e adolescentes vivem as férias escolares de formas distintas. Atenções agora para o desporto, numa altura em que a Espanha está a vencer a França por 1-0 nas meias finais da Copa do Mundo. O jogo registra neste momento uma pausa. A Inglaterra e a Argentina centralizam as atenções do segundo duelo das meias finais da Copa do Mundo 2026. O encontro coloca frente a frente o segundo e o quarto colocados do ranking atualizado da FIFA. As emoções da Copa do Mundo. E a Federação Angolana de Futebol confirmou a notificação da FIFA sobre o caso de Pedro Gonçalves, antigo selecionador dos Palancas Negras. O diretor de Comunicação e Imagem da FAF, Eric Gonçalves, garantiu que o órgão reitor do futebol angolano está a trabalhar para evitar qualquer sanção. O comunicado da última semana da FIFA sobre o recurso interposto pela equipa do antigo treinador da Seleção Nacional, Pedro Gonçalves, a reclamar a falta de cumprimento salarial por parte da Federação Angolana de Futebol, deu razão à parte queixosa, que sempre garantiu que o seu contrato terminaria no fim do Mundial 2026. Abordado no fim da Assembleia Geral Ordinária da FAF,
realizada no último fim de semana em Luanda, o diretor de comunicação e imagem da FAF. O processo é verídica, mas não é de agora, isso já leva pouco mais de 2 meses e a Federação de facto está a trabalhar com os advogados do professor Pedro Gonçalves. Não é bem que haja dívida, o que acontece é o seguinte, após a ruptura de contrato entre a Federação e o professor Pedro Gonçalves, há valores que a FAF deveria pagar ao professor. E o professor entendia que não era naqueles moldes, daí a razão de ter levado o processo à FIFA. De facto, nós já recebemos a notificação, como disse antes, há pouco mais de 2 meses, e neste período há uma negociação que a direção da Federação, o seu gabinete jurídico, está a fazer com os advogados do professor Pedro Gonçalves. Portanto, de facto, confirmo sim a existência desse documento. Éric Gonçalves tranquilizou os amantes do futebol angolano, subscrevendo que a Federação Angolana de Futebol está a trabalhar com os advogados de Pedro Gonçalves para que se evitem possíveis punições da FIFA no futuro. A Federação Angolana de Futebol tem noção das suas responsabilidades, tem noção daquilo que podem ser os castigos aplicados pela Federação Internacional de Futebol Associado e obviamente que a FAF nunca quis, nunca esperou passar por esse processo, mas infelizmente ele está a acontecer, mas a única garantia que podemos dar é que estamos de facto a trabalhar para que possamos dar resposta a esta situação, a este processo, e nos próximos dias, obviamente, vocês conhecerão o desfecho do mesmo. A Federação Angolana de Futebol confirma a notificação da FIFA sobre o caso Pedro Gonçalves, antigo selecionador dos Palancas Negras, assim como também garantiu que tudo está a ser feito para que se evitem futuras sanções. Notícias contadas no Girassol Jornal. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite. Fique em paz.